Sejam todos bem-vindos para esse atendimento ao vivo que eu vou realizar agora com uma aluna do programa Mente Próspera, Luciana, que se voluntariou para trabalhar aqui alguma questão que ela gostaria de resolver, de se aprofundar. Eu acredito que ela, pelo e-mail que eu li, né, que já vem tendo alguns ganhos, alguns relatos de progresso, mas tem algumas questões ainda que precisam de um certo aprofundamento para se curar. E a gente vai fazer esse trabalho aqui hoje, na sessão de hoje, e você que está assistindo pode pegar carona nos benefícios da EFT. Então, quando eu mandei o e-mail anteriormente, eu falei para você usar a seguinte técnica: você vai anotar um evento específico seu, uma situação específica que traz desconforto emocional. Então, anota ela, dá um título para ela bem curto, só para você conseguir saber o que é. Investiga qual é o sentimento que surge quando você pensa naquilo, anota no papel. Investiga qual é a intensidade desse sentimento que surge agora quando você pensa na situação específica, anota no papel. Investiga ainda qual é a sensação física que aquela emoção traz no seu corpo, às vezes é uma coisa na garganta, às vezes no peito, dá uma investigada nisso, coloca no papel também. E ao longo da sessão você vai me acompanhar aqui, né, enquanto eu estiver fazendo os toques nos pontos da EFT. Então, como essa aula aqui é uma aula aberta, tem pessoas que já conhecem a técnica e tem pessoas que não conhecem a técnica em profundidade, ou até mesmo nunca exercitaram, nunca fizeram a prática da EFT. Então, se o seu caso é esse, você nunca fez a EFT, é só você me acompanhar dando os toques nos meridianos, e esses toques a gente faz para ir dissolvendo as emoções negativas acumuladas. E aí depois você pode aprender mais sobre o processo, mas você já pode aproveitar a sessão de hoje para se curar de alguma coisa também. Outra forma de se curar é que ao longo da sessão você vai se identificar com alguns temas, alguns assuntos que ela vai trazer, certamente são temas e emoções que todos os seres humanos já passaram por alguma situação parecida, semelhante, então você acaba encontrando ali uma certa semelhança, uma identificação com as crenças e sentimentos que a pessoa que está aqui sendo tratada passou. E aí você acaba curando em você também essas questões. Então, Luciana, seja muito bem-vinda. Eu queria que você... eu não sei se você está com o seu e-mail aí aberto para você ler o e-mail que você me mandou, mas eu queria que você falasse, né, os benefícios que você já teve passando pelo Mente Próspera e o que é que você quer trabalhar aqui nessa sessão de hoje. Primeiro de tudo, obrigada, André, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz e cada dia mais eu acredito que existe, sim, aquilo que você sempre dizia da gente receber as coisas de maneira mais fácil, e eu sinto isso a cada dia, essa vibração aumentando cada vez mais. Eu comprei o curso no primeiro semestre de 2016, fui também ao evento ao vivo e foi maravilhoso, e eu dissolvi muita coisa da minha infância no evento ao vivo, mas tem algumas coisas ainda que eu acho que eu não consegui trabalhar, tem algumas lembranças que ainda me machucam, são várias sensações, né? Tá, mas qual foi, antes de você falar sobre isso, eu queria que você me falasse assim, qual foi o benefício prático que você já sentiu na sua vida, assim, né? Mudou alguma coisa, sei lá, na questão profissional, o que é que aconteceu? Profissionalmente, a primeira coisa que aconteceu, e eu senti que foi por causa da EFT realmente, foi uma mudança de emprego. E eu sou professora de língua inglesa, e hoje eu trabalho numa escola internacional, e eu trabalho apenas 10 horas. E eu recebo por aulas extras também, né? Mas efetivamente são 10 horas de trabalho, e nessas 10 horas de trabalho eu ganho o equivalente que eu ganhava antigamente, que eram em 30 horas, até o ano passado, no outro emprego, né? E para mim isso é muito mais... 10 horas por dia, 10 horas por semana? Ok. A semana, 10 horas na semana equivalem a 30 horas semanais no meu emprego anterior. E essa escola, ela é exatamente do jeito que eu sempre imaginei que uma escola deveria ser, em todos os aspectos. As pessoas, eles são abertos para a gente conversar, para a gente aprimorar. Então, tudo que eu queria. 2 vezes na semana eu tenho a English Department Meeting para discutir o que está acontecendo.
A escola, ela tem um buffet maravilhoso para os professores, a gente come à vontade. Na outra escola eu tinha que pagar o meu almoço, eu achava um absurdo isso. Essa escola, ela é toda equipada, com tecnologia, tem os melhores computadores, ela é toda equipada, sempre, tudo que eu sempre quis. E hoje mesmo, eu estava na sala dos professores e tinha muita comida lá. E eu comentei com um professor, né, ele é um professor estrangeiro, eu falei com ele, nossa, essa escola é tão farta, sempre que eu tô aqui, todas as vezes que eu chego na escola, sempre tem muita comida aqui, e não é o almoço, né, coisas que a escola deixa para os professores, né, bolos, todo tipo de comida. E ele falou, nossa, mas não é assim, né, em outros lugares? E eu falei, não é assim, né. Então, esse é o primeiro ganho, assim, o profissional. E na parte relacionamento, ou alguma outra questão assim, você percebeu alguma coisa assim, que você poderia relatar? Olha, André, eu sou uma pessoa que procrastinava muito, muito mesmo. E eu tinha um desejo fora do Brasil. E eu fiquei procrastinando por 5 meses e não fazia os testes. Então, eu tinha que fazer um TOEFL, um GRE e outros testes padronizados, né? Fazer o application em geral, né? E eu não tinha essa coragem de fazer. Eu via assim, o ano passando, o ano começava, terminava e eu não tinha feito nada. E ficava só que vem vai dar, ano que vem vai dar, mas nunca fazia. E depois de começar a EFT, eu consegui resolver 2 dificuldades minhas. A primeira foi relacionada a esse mestrado. Eu já mandei o meu primeiro application. Que vem, vou mandar um depoimento para você fora do Brasil, fazendo o meu mestrado. É porque eu queria abrir uma empresa. Eu estava tentando abrir e não conseguia. Nunca tinha dinheiro, as coisas não davam certo, e agora, esse ano, também já abri a minha empresa, é uma empresa online também, e já tenho o meu produto, ele vai ser lançado em breve, ainda nesse primeiro semestre. E eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Que bom, então... Está funcionando. Sim, está fluindo, né? Só quero explicar para quem está assistindo aqui, para quem está assistindo essa aula e não conhece muito bem a EFT, não sabe exatamente como é que funciona, né? Esse resultado, a vida vai mudando porque você vai dissolvendo conteúdos emocionais que nos sabotam. São sentimentos de culpa, de rejeição, mágoas, frustrações, medos que a gente tem de sair da zona de conforto, porque a nossa mente, ela projeta um monte de coisa e a gente fica preso naquelas projeções mentais, nas emoções que a gente acumulou no passado, e isso pode se refletir de forma negativa em várias áreas da sua vida, relacionamento, prosperidade, saúde física. E o que Luciana vem fazendo é esse mergulho interior, descobrindo essas emoções e crenças e limpando. Então, quando a gente faz isso, as nossas escolhas começam a ficar melhores, as decisões começam a ficar melhores, mais saudáveis. E não só isso, a gente acaba também atraindo situações melhores, porque toda a negatividade que você guarda, ela contribui para recriar mais situações que você não deseja para a sua vida. Então, pela lei da atração, né, acho que todo mundo já ouviu falar, a gente atrai aquilo que a gente vibra e sente no nosso interior, e não aquilo que a gente quer no nível racional. Então, se eu estou cheio de crenças limitantes, pensamentos de que eu não mereço, de que eu não posso, sentimentos de raiva, de mágoa, de frustração, de angústia, ansiedade, essas emoções, elas vão acabar ajudando você a recriar mais situações que vão gerar mais dos mesmos sentimentos, e você fica rodando ali num círculo vicioso de negatividade e autossabotagem. Quando você identifica essas questões, limpa e dissolve do seu campo de energia, você quebra esse círculo e você passa a escolher coisas melhores e atrair coisas melhores para a sua vida também. Então, não é por mágica que acontece, tá? Não é nada místico, é um processo natural. Quanto melhor você tiver por dentro, melhor vai ser a vida que você vai criar, a vida externa que você vai conseguir criar. E o objetivo da EFT não é mudar a sua vida externa, é mudar a sua vida interior. Você muda o seu interior e o benefício que você colhe com isso é a mudança da sua vida externa, tá? Então, não é mágica,
não é nada místico, é uma mudança de padrão emocional, mental, que leva a mudança de comportamento, que leva a resultados práticos na nossa vida pessoal. Bom, então explicado isso, eu gostaria, Luciana, de saber então o que é que você gostaria de trabalhar aqui na sessão de hoje. Certo. André, desculpa, antes de mais nada, eu só queria dizer que está chovendo desde as 5 horas em São Paulo, choveu muito. Então a conexão, talvez ela esteja ruim por conta disso, tá? Ok. Mas você está me ouvindo? E é muito. Eu só estou dizendo porque pode ser que caia, né? E é por conta da chuva em São Paulo. Faz bastante tempo já que está chovendo. Eu queria muito trabalhar o sentimento de não merecimento. E esse sentimento de incapacidade de realizar as coisas. Eu acho que eu já progredi muito porque eu consegui me inscrever para o primeiro mestrado, já abri a minha empresa, né? Mas eu já consigo identificar alguns eventos do passado. E toda vez que eu trabalho em FT com esses eventos, eles ainda vêm forte para mim. Eu ainda não consegui dissolvê-los, né? E eu acho que eles estão ligados a não merecimento. Okay. Então, eu queria trabalhar isso. Então, só para explicar um pouco aqui para quem está assistindo, né? Situações que nós vivemos na nossa vida, situações às vezes de crítica, de rejeição, abandono, enfim, coisas que deram errado no nosso passado, fracassos. Essas situações, quando a gente passa por elas e a gente acumula emoções negativas, muitas vezes vai ficando ali uma interpretação inconsciente de que deve ter algo de errado comigo, eu não mereço coisas boas. Então, nosso objetivo aqui é acessar alguma situação dessa do passado que esteja contribuindo para esse sentimento de não merecimento, para a gente limpar, e quanto mais a gente limpar isso, quanto mais situações específicas do passado que contribuíram para o não merecimento a gente conseguir dissolver e curar, mais esse padrão vai sendo dissolvido e mais ela vai se sentir merecedora. Então, você tem consciência, você sabe de alguma situação específica dessa que está contribuindo para esse sentimento de não merecimento? Tem, sim. E eu já trabalhei essa situação, inclusive no evento ao vivo, me ajudou muitíssimo no evento ao vivo. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, a minha mãe, ela teve uma depressão muito grave, e essa depressão fez com que ela ficasse louca. Realmente não sabia quem ela era. E foi num momento, assim, da minha vida familiar, em que o meu pai, ele não tinha com quem me deixasse, né, em casa, então, às vezes, ele tinha que trabalhar e ficava o dia inteiro fora trabalhando, e ele era obrigado a me deixar com a minha mãe. E a minha mãe, ela não tinha lucidez, né, e eu gostaria de trabalhar isso, porque eu lembro de situações vagando, né, pelas ruas. E eu lembro, assim, de uma cena, uma vez, que ela saiu bem cedinho, ela saiu e eu estava deitada na cama ainda. Eu escutei ela saindo, então eu levantei. Só ajuste o teu computador para você não sair da tela, tá? Que você está fugindo da tela. Okay. E aí... É que a minha tela paralisou. Como é que tá? Dá para ver? Agora tá cortando um pouquinho em cima da sua cabeça, mas dá para ver o seu rosto. Dá para ver? Melhorou? Desculpa, o Nextel tá... Então, nessa cena, são duas, na verdade. Nessa primeira cena, eu já trabalhei isso, eu fico segurando o muro, eu seguro o muro, literalmente, e começo a chorar desesperada. Eu grito mesmo, chamando a minha mãe, e o muro, ele é muito grande. E o muro, eu começo a chorar e a gritar mesmo, falando, né, gritando o nome dela, né, e eu até hoje, assim, eu sinto muita tristeza quando isso vem, né. Outro evento também que eu acho que tem relacionado com merecimento. Vamos fazer só um, tá? Vamos fazer só um por enquanto, depois a gente faz o outro, tá bom? Então a gente trabalha um por um, não adianta você me trazer vários, porque a gente só vai conseguir trabalhar um por um, então depois, quando terminar esse primeiro, se a gente conseguir terminar ele, a gente faz esse outro que você falou. Qual dos dois você acha que é mais importante? Eu prefiro trabalhar esse com a minha mãe. Esse primeiro que você me relatou, é isso? Acho que é melhor, porque ele já aflorou, assim, eu já tô com vontade de chorar já. Então, talvez seja ok, então vamos investigar um pouquinho essa imagem. Você está lá pequenininha, com 5 anos, é isso, no muro,
chorando, desesperada, e sua mãe foi embora. Quando você olha essa cena, você se sente dentro da cena como se você fosse a criança, ou você se vê assistindo a cena? Como é que é para você? Eu me vejo dentro da cena, Dentro da vejo cena. pequena, Então, você está se sentindo dentro da cena como se você fosse a vejo criança ou está olhando de fora? eu me vejo dentro. Eu sou a criança e eu lembro que quando meu pai chegou à noite, eu abracei e chorava muito. E eu sentia assim a mágoa do meu pai também, porque eu sei que nesse dia eu não tinha como me deixar com ninguém. Tá. Eu queria investigar um pouquinho Então, o que é que você sente agora quando você eu chorei para pensa. ele. Tá. Eu queria que você me Tristeza. falasse agora o que é que você sente quando você pensa nessa cena e qual é a sensação física que surge no seu corpo. Eu sinto tristeza. E a sensação física é um peso na cabeça. Então vamos lá. Quero que você bata aqui no ponto do karatê. Então surge uma tristeza e qual é a sensação no seu corpo que dá? Eu tô assim, ó, tremedeira, deu um pouco de tremedeira e um peso na cabeça. Ok. Aqui tá pesado. Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tremedeira, Mesmo que eu sinta essa tremedeira esse peso na cabeça, na cabeça, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa tremedeira Essa tremedeira e esse peso na cabeça, e esse peso na cabeça, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu lembro dessa cena, Essa cena, eu devia ter uns 5 anos. eu devia ter uns 5 anos. É isso mesmo que você falou? 5 anos? Ok. E eu lembro que eu chorava de forma desesperada E eu lembro que eu chorava de forma desesperada pela minha mãe, pela minha mãe, me sentindo abandonada. sentindo abandonada. E até hoje, quando eu lembro dessa cena, E até hoje, quando eu lembro dessa cena, eu sinto uma tremedeira. Aqui embaixo. eu sinto uma tremedeira. Isso, eu sinto uma tristeza, Eu sinto uma um tristeza, sentimento de abandono um sentimento de abandono, que contribui que para esse contribui sentimento de não merecimento que eu carrego. para esse sentimento de não merecimento que eu carrego. É como se eu ainda fosse aquela criança com 5 anos, É como se eu ainda fosse aquela criança de 5 anos, me sentindo abandonada, me sentindo abandonada, não merecedora. não merecedora. Foi uma cena que me marcou muito. Foi uma cena que me marcou muito. Para um pouquinho agora, tá? E investiga de novo, volta na cena, olha lá você pequenininha, vê se você está dentro da cena ainda, ou se mudou a perspectiva, se passou a ver de fora, a sensação Eu física tô que olhando. traz, a emoção também. Eu tô com vontade de chorar e eu tô olhando de fora agora. De Dá fora, mas eu vontade tô de no mesmo chorar. nível dela. Uhum. Eu estou me vendo, mas no mesmo nível. Eu não me vejo de cima para baixo. A gente tá no mesmo nível. Dá vontade de chorar por quê? Você consegue identificar qual é o nome do sentimento? Tristeza, abandono, mágoa, o que é? Mágoa. É mágoa porque, como era. Hoje eu entendo, claro, né? Racionalmente a gente entende. Mas nessa época, eu tinha 5 anos, eu não entendia por que ela fazia isso. Porque se eu olhava para ela, ela estava sorrindo, as coisas não. Eu não sei, para mim, assim, eu pequena, eu sentia muita dor, eu sentia essa dor. Mas para ela era tanto faz, ela não tinha noção de nada. E hoje eu também entendo que ela tinha essa. Ok, então vamos lá, batendo ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa mágoa, Mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que tenha uma parte dentro de mim, Mesmo que tenha uma parte dentro de mim, como se eu ainda fosse aquela criança de 5 anos, como se eu fosse aquela criança de 5 anos, sentindo mágoa da minha mãe, do mágoa da minha mãe, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Racionalmente hoje eu até consigo entender Racionalmente, hoje eu até consigo entender
Mas eu era uma criança de 5 anos. Mas eu era uma criança de 5 anos. E ficou essa mágoa dentro de mim. Que ficou essa mágoa dentro de mim. Sem conseguir compreender. Sem conseguir compreender. Por que a minha mãe agia daquele jeito? Por que a minha mãe agia daquele jeito? Pelo lado racional, hoje eu consigo entender. Pelo lado racional, hoje eu consigo entender. Mas tem uma... Como? Me perdoar, né? Mas tem ainda dentro de mim essa criança. Mas tem ainda dentro de mim essa criança. De 5 anos. De 5 anos. Que não consegue entender. Que não consegue entender. Por que a minha mãe age desse jeito? Que a minha mãe age desse jeito. Por que ela me abandona? Por que ela me abandona? Por que ela vai embora? Por que ela vai embora? Será que tem algo de errado comigo? Será que tem algo de errado comigo? São as interpretações que eu acabei internalizando quando eu era criança. São as interpretações que eu acabei internalizando quando criança. Que me fazem sentir não merecedora. Faz me sentir não merecedora. Eu sinto essa mágoa da minha mãe. Eu sinto essa mágoa da minha mãe. Me fala como é que você está se sentindo agora. Volta de novo na cena, observa o sentimento que está surgindo agora. Agora tá melhor do que o da primeira. Não é a primeira vez que eu trabalho essa cena, mas ela ainda me impacta. Eu tô mais tranquila agora. Tá? É como se Essa estivesse mais cena, distante. antes de você trabalhar, era mais intenso do que isso que a gente está fazendo agora? E quando eu fiz a primeira vez, eu tive que parar, eu não consegui fazer. E durante o evento, eu também, ao vivo, eu mentalizei e eu chorava muito, 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 muito mesmo. Então, só para eu esclarecer para quem está assistindo aqui, tá? Essa cena ela já trabalhou sozinha, já trabalhou também lá no evento ao vivo, mas ainda tem carga emocional. Uma parte da carga emocional já se dissolveu, mas ainda precisa investigar os detalhes, que é o que a gente está fazendo agora, para limpar 100%. No momento que a gente limpar isso 100%, nunca mais essa lembrança vai incomodar você. Nunca mais. E aí é menos um contribuidor do sentimento de não merecimento. E às vezes a pessoa, quando faz sozinha, ela vai sentir uma certa dificuldade de fazer pela questão mesmo de ser doloroso e às vezes de não conseguir enxergar certos detalhes que fazem com que a pessoa acabe não conseguindo fazer um trabalho tão profundo ali de limpar tudo, né? Então, nessa sessão de hoje, vamos ver se a gente consegue deixar isso 100%. Vamos tentar. Não sei se a gente vai conseguir, porque tem uma limitação de tempo, mas a gente vai procurar se aproximar o máximo possível da limpeza 100% desse evento e de algum outro que venha a surgir que dê tempo aqui nessa sessão de hoje, tá? Então me fala agora qual o sentimento que surge quando você pensa lá na cena. Eu não sei, eu tenho entendimento, mas ainda me choca. Antes eu sentia raiva, muito da raiva, mas Passou pela mágoa, ainda tem a agora... tristeza. Era raiva que virou uma mágoa. Eu tenho uma tristeza, hoje ainda é uma tristeza. E me descreve assim, tristeza pelo quê? Por quê? Porque eu me sentia muito sozinha e eu acho que isso refletiu também na minha adolescência. Eu era assim, eu não tinha realmente a minha mãe. Depois chegou um momento assim que uma tia minha teve que vir para ficar comigo, sabe? E aí, vamos mesmo focar, minha tia estando lá, deixa eu só interromper. totalmente. Deixa eu só interromper um pouquinho, tá? Vamos manter focado naquela cena específica lá que você tá pequenininho no muro chorando pela sua mãe, tá? Eu quero que você avalie aquela cena especificamente. Volta nela e vê o que é que você sente quando você pensa naquela cena específica. Eu sinto tristeza. Tristeza por quê? Porque eu acho que não deveria ter sido assim. Eu não deveria ter acontecido desse jeito, entendeu? Eu sei, ela estava louca, ela não tinha consciência, mas para mim é um sentimento mais forte. Eu ainda sinto triste com essa cena, isso me incomoda e de vez em quando eu ainda lembro.
Ok, então vamos lá. Então, às vezes... Vou bater no ponto do karatê, tá? Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, quando eu penso nessa cena, que não deveria ter acontecido na minha visão, que não deveria ter acontecido na minha visão, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, pelo que aconteceu e que não deveria ter acontecido, que não deveria ter acontecido, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me vejo nessa cena. Eu me vejo nessa cena. Com 5 anos. Tá conseguindo me ouvir? Agora eu tô. Com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade. Chorando. Chorando. Em desespero. Eu sinto uma tristeza. Tá conseguindo me ouvir? Agora voltou. Ok, eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Não deveria ter sido assim. Deveria ter sido assim. Eu era uma criança. Eu era uma criança. E eu precisava da atenção da minha mãe. Precisava da atenção da minha mãe. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Não deveria ter sido assim. Deveria ter sido assim. Vai me falando o que é que você tá sentindo, tá? Vai tocando os pontinhos junto comigo e vai falando o que é que tá surgindo pra você. Tá difícil de respirar. Tipo uma dor assim no peito. Uhum. Vou bater aqui no karatê. Mesmo que eu sinta essa dor no peito. Mesmo que eu sinta essa dor no peito. E dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa dor no peito. Essa dor no peito. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma dor no peito. Eu sinto uma dor no peito. Eu sinto dificuldade para respirar. Eu sinto dificuldade para respirar. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Aquilo não deveria ter acontecido. Aquilo não deveria ter acontecido. Eu era uma criança com 5 anos. Eu era uma criança com 5 anos. E eu queria receber atenção. E eu queria receber atenção. E amor da minha mãe. E amor da minha mãe. Aquilo não deveria ter acontecido. Aquilo não deveria ter acontecido. Eu sinto um aperto. Eu sinto um aperto. Uma dificuldade de respirar. Uma dificuldade de respirar. Uma tristeza. Uma tristeza. Vai tocando os pontinhos e me falando o que é que tá surgindo agora, o que é que tá sentindo nesse momento. É quase um desespero, na verdade, assim. Desespero por quê? Uma vontade de... Porque parece que intensificou um pouquinho a cena, mas eu acho... Não a cena, mas o sentimento de abandono. Uhum. Ainda tá surgindo aquela imagem? Não, mas agora eu tô sentindo, tipo, um sentimento mesmo de abandono, tipo, eu sou sozinha. Uhum. Então aquela cena ela já não tá mais aparecendo para você na sua mente, tá surgindo só um sentimento de abandono. Vê se vem alguma outra imagem associada a esse abandono agora. Não, ainda não. Não? Só a dor do peito continua. Uhum. E é tipo um desespero mesmo, uma sensação de tem que sair, não tô respirando. Ok. Vamos fazer mais um pouco de EFT, vamos ver se surge alguma cena. Se surgir, você me fala alguma imagem na sua cabeça, na sua mente, alguma lembrança, você me fala, tá? Como? Surgiu uma cena. Surgiu? Então me conta o que é. Era uma... Vai bater nos pontinhos e vai me contando. Não sei se foi nesse dia, mas um dia que ela pôs na cabeça que ela queria se separar do meu pai. E ela ficou o dia inteiro falando que ia se separar, que ia se separar, que ia se separar, que ia embora. E ela falou isso o dia todo. E aí meu pai chegou de noite em casa. E aí quando ele abriu a porta, eu comecei a chorar muito. E aí ele perguntou o que era.
E aí ela já começou a falar que queria se separar no colo. E aí eu falei pra ele que não era pra ele se separar. E eu comecei a chorar muito. Mas ela não... Aí eu vi meu pai muito triste, mas minha mãe, ela não... Era indiferente pra ela. O que é que você está sentindo agora ao falar isso? Muito tristeza e ainda senti um desespero. Eu não sei descrever, um desespero mesmo. Uma Quantos sensação anos de mais ou desespero. menos você tinha nessa época? Você consegue ver? É da 5 anos, mesma mais ou época. menos. Vamos lá, bater no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta esse desespero, Eu sinto esse desespero eu me aceito profundo e completamente. profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse desespero, Mesmo que eu sinta esse desespero, quando eu lembro dessa cena, quando eu lembro dessa cena, minha mãe querendo se separar, minha mãe querendo se separar. eu me aceito profundo e completamente. E completamente. Eu sinto um desespero. 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 Uma vontade de chorar. Vontade de chorar. Eu sinto um desespero. Eu sinto um desespero. Eu lembro do que minha mãe falava, querendo se separar. Eu lembro que a minha mãe falava, querendo se separar. Talvez eu tenha interpretado Eu tenho interpretado que tinha algo de errado comigo, que tinha algo de errado comigo. que eu tinha contribuído para aquilo. Que eu tinha contribuído para aquilo. Eu era só uma criança de 5 anos. Eu era só uma criança de 5 anos. Olhando aquela cena acontecer. Olhando aquela cena acontecer. Sem entender o porquê. Sem entender o porquê. Continua batendo os pontinhos e vai me falando o que é que você está sentindo. Melhorou a sensação de desespero, mas ainda dá vontade de chorar, ainda tem um... Não tá tão forte. Mas quando eu lembrei, foi bem forte. Foi bem forte quando eu lembrei. Você consegue entender Veio qual assim, sentimento que ainda tá? Eu acho que é uma rejeição, André. Vamos lá, vamos parar um pouquinho agora, tá? Volta. Depois eu vou investigar a cena do muro de novo, mas eu vou deixá-la um pouquinho no stand-by por enquanto. Eu quero que você volte nessa cena que você viu essa briga, né, sua mãe querendo se separar, e descreve para mim como é que é a cena e como é que você está se sentindo agora, lembrar dessa cena em específico. Meu Deus do céu. Então, ainda tá forte, ela vem e... Ela ficou o dia todo mesmo falando pra mim isso, então quando eu vi meu pai... Qual é a parte mais vi... forte da cena? Qual o detalhe que mais incomoda? Quando eu vejo meu pai, porque eu acho que ele me viu assim, acho que ele ficou em choque quando ele me viu, porque foi olhar pra ele e eu comecei a chorar. O que E é que ela você sente agora lembrando disso? Tristeza, muita tristeza, eu ainda sinto tristeza. Vamos lá, batendo um ponto do karatê, tá? Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha ficado marcada com aquela imagem do meu pai. André, eu quero vomitar, vontade de vomitar. Você quer ir ao banheiro vomitar? Ou você acha que... Uma coisa assim, como se fosse vomitar. Mesmo que eu sinta essa ânsia para vomitar, Eu sinto essa ânsia. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa vontade de vomitar, Mesmo que eu sinta essa vontade de vomitar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu acho que eu vou Batendo. vomitar. Se você quiser, vá, que eu espero você, tá? Se você achar que deve ir, vamos lá, aguardar você voltar. Bom, é bem incomum que isso aconteça nas rodadas de EFT, né? Mas pode acontecer, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então, para quem está assistindo aqui, só para vocês entenderem, eu já vi uma vez no workshop que eu fiz no Rio, uma aluna se levantou, eu estava atendendo ela no workshop, e ela teve que sair para o banheiro para vomitar, mas não é uma coisa tão comum
de acontecer, né? Lembro pouquíssimas vezes, mas é uma forma do corpo colocar para fora alguma emoção, algum sentimento. E normalmente quando você está fazendo a técnica, vai dissolvendo as emoções e aí você não precisa colocar para fora de forma física. Nosso corpo ele tem várias maneiras de colocar os sentimentos para fora. Uma delas é através do choro, outra é através do bocejo, do suspiro. Então, vomitar também é uma forma de colocar. Diarreia também é uma outra forma de colocar sentimentos para fora, toxinas para fora. Não é o mais comum quando a gente faz EFT. O mais comum é bocejar, suspirar, chorar também pode acontecer, né? No caso dela está bem intenso, mas nem sempre. Então, vamos ver. Ela foi agora ao banheiro, espera ela retornar aqui para ver como é que ela está se sentindo e continuar o trabalho, tá? Então, embora seja uma coisa dolorosa, né? Ninguém quer vomitar durante o processo, mas acaba trazendo um benefício de expurgar ali alguma emoção intensa que não estava saindo tão facilmente. Então, vamos aguardar um pouquinho aqui para a Luciana retornar aqui para a sessão. E enquanto ela não volta, eu vou fazer rodadas de EFT e pensando na situação dela, e a gente vai fazendo isso até ela voltar. Eu quero que vocês façam junto comigo, porque vai ajudar também ela a se curar, mesmo ela não estando, nesse momento, executando as rodadas. Então, vou bater no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa tristeza, quando eu penso no meu pai, a forma que ele ficou olhando para mim, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento de abandono e de rejeição. Opa, chegou? Ok. Voltou agora. Como é que você está sentindo? Estou horrível. Você melhorou depois que vomitou? Tá? Consegue continuar agora? Sigo. Ali tá aliviando. Até a vontade de chorar tá parando. Não tô sentindo vontade de chorar. Muito bom. Então vamos parar um pouquinho para investigar a cena, tá? Então, é aquilo que eu estava explicando aqui para o pessoal que está assistindo, né? Não é o mais comum isso acontecer, mas eu já vi isso acontecer em alguns casos. É uma forma do organismo colocar para fora alguma emoção, algum sentimento, alguma toxina de uma forma mais drástica. Fazendo EFT, normalmente isso não acontece porque quando dá ânsia, ela vai passando com as rodadas. Mas às vezes acontece isso, né? Eu vi isso algumas vezes, mas é raro acontecer. Mas vamos lá. Volta então lá na cena, tá? Do seu pai, quando ele viu você chorando em desespero, me fala como é que você se sente agora olhando para essa cena. Não tá como antes mais. Não tô nem vontade de chorar, Vem ainda algum sentimento, mesmo que não seja vontade de chorar? Não. Alguma sensação negativa, mesmo que ela não seja intensa? Algum sentimento de tristeza? Não. De estar assustada, de rejeição? Olha bem para a cena, vê lá o seu pai chegando, a sua mãe falando o que ela falou. Relembra a cena, conta um pouquinho de novo da cena e avalia como é que você se sente. Então, sua mãe falava... Então, desde cedo, minha mãe ficou falando que ela queria se separar do meu pai. Ela sempre fazia coisas assim, fora de si, né? Ela não fazia com consciente. Falando que queria se separar do meu pai. Inclusive, ela ligou para todo... Na época, telefone. Então, poucas pessoas tinham telefone e eu lembro ela ligando para todo mundo, falando que ia se separar. E aí, de noite, ela ficou me atormentando mesmo. Ela olhava para mim e falava: eu vou separar do seu pai, eu vou separar do seu pai. Ela apontava assim. Aí, de noite, quando meu pai chegou, assim que ele abriu a porta, eu já olhei para ele e já comecei a chorar muito. Chorava mesmo, desabando assim. Só vou interromper você um pouquinho para perguntar. Não Sentiu alguma sensação negativa, mesmo que tenha sido menor? Não. Ok. Muito bom. Nada. A cena tá longe, tá próxima, como é que tá agora? Tá longe. Tá longe. Vamos lá, vou fazer uma rodada agora, falando sobre essa cena. Só uma rodada de acolhimento dessa criança, tá? Para você se acolher, né? Vendo essa imagem.
E depois eu vou reinvestigar aquela primeira cena que a gente trabalhou no começo para ver como é que ela tá, ok? Então vamos bater no ponto do karatê. Mesmo que eu tenha ficado em desespero naquele momento. Mesmo que eu tenha ficado em desespero naquele momento. Sem entender a minha mãe. Sem entender a minha mãe. Eu me perdoo. Perdoo. Perdoo a minha mãe. Perdoo a minha mãe. E escolho me acolher. Escolho me acolher. Acolher aquela criança de 5 anos. Acolher aquela criança de 5 anos. Mesmo que eu tenha ficado assustada. Mesmo que eu tenha ficado assustada. Interpretando que eu fiz alguma coisa de errado. Interpretando que eu fiz alguma coisa de errado. Ou que tinha algo de errado comigo. Ou que tinha algo de errado comigo. Eu escolho me acolher. Eu escolho me acolher. Me perdoar a mim mesma. E me perdoar a mim mesma. E a minha mãe, naquele momento. Naquele momento. Eu era uma criança de 5 anos. Eu era uma criança de 5 anos. E eu fiquei muito assustada com aquilo. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Vários sentimentos passaram pelo meu corpo. Vários sentimentos passaram pelo meu corpo. E vários pensamentos pela minha mente. E vários pensamentos pela minha mente. Interpretações do que estava acontecendo. Interpretações do que estava acontecendo. Sentimentos de que tinha algo de errado comigo. Sentimento de que tinha algo de errado comigo. Sentimento de que eu fiz algo de errado. De que eu fiz algo de errado. Eu escolhi me perdoar por isso. Eu escolho me perdoar por isso. Eu era só uma criança de 5 anos. Eu era só uma criança de 5 anos. Interpretando a realidade. Interpretando a realidade. Eu escolho acolher a minha criança interior. Eu escolho acolher a minha criança interior. Eu escolho perdoar a minha mãe naquele momento. Eu escolho perdoar minha mãe naquele momento. Eu escolho me perdoar por ter carregado isso até hoje. Eu escolho me perdoar por ter carregado isso até hoje. Me fazendo me sentir não merecedora. Me fazendo me sentir não merecedora. Eu escolho me acolher. Eu escolho me acolher. Isso. Como é que você sentiu ao fazer essa roda? Surgiu alguma resistência contrária? Não. Alívio. Alívio. Que bom. Então vamos voltar agora na primeira cena que você me contou, aquela do muro. Você chorando, desesperada. Olha para aquela cena mais uma vez. Volta lá. E vê como é que você se sente agora. Vê se ainda vem desespero, tristeza. Ela não... Talvez tenha alguma coisa, André, mas não... É muito pouco, assim. Ela não traz nenhum sentimento, mas ainda tem essa lembrança forte. Ela ainda não está dissolvida, assim. Igual porque agora eu consigo comparar com essa do meu pai, né? Chegando. A do meu pai foi muito forte. E a sensação do corpo foi muito forte. Então, e agora não vem na cabeça essa do meu pai, né? Agora essa esperando a minha mãe, né, no muro, é coisa, tem uma reminiscência dela, assim. Eu não sei se chega a ser algo ruim, mas ela vem para mim. Ainda surge alguma sensação? Eu ainda me vejo chorando, assim, e ainda tem alguma coisa, aquele aperto, assim, não é forte, mas eu sinto alguma coisa física. Vamos uma lá, sensação, assim. do karatê, tá? Vamos lá. Mesmo que eu ainda sinta um aperto. Mesmo que eu ainda sinta um aperto. Lembrando dessa cena. Lembrando dessa cena. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu ainda sinta algum sentimento de rejeição. Mesmo que eu ainda sinta um sentimento de rejeição. E abandono. Ou falta de compreensão daquele momento. Ou falta de compreensão naquele momento. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu ainda sinto alguma coisa nessa cena. Eu ainda sinto alguma coisa nessa cena. Um aperto. Um aperto. Alguma tristeza. Alguma tristeza. Sentimentos de rejeição. Sentimentos de rejeição. Abandono. Abandono.
Tem alguma coisa que ainda me incomoda nessa lembrança. Uma coisa que ainda me incomoda nessa lembrança. Eu tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos. E eu fiquei desesperada. E eu fiquei desesperada. Chorando pela minha mãe. Chorando pela minha mãe. Várias interpretações inconscientes passaram pela minha mente naquele momento. Várias interpretações inconscientes passaram pela minha cabeça naquele momento. Eu estou sozinha. Eu estou sozinha. A minha mãe me abandonou. A minha mãe me abandonou. Minha mãe me rejeitou. A minha mãe me rejeitou. Ela não me ama. Ela não me ama. Tem algo de errado comigo. Tem algo de errado comigo. Devo ter feito algo errado. Eu devo ter feito algo errado. E fica um sentimento de não merecimento em mim. E fico com um sentimento de não merecimento em mim. Essa cena ainda me incomoda. Essa cena ainda me incomoda. Ainda me traz um certo aperto. Ela me traz um certo aperto. Vai batendo os pontinhos e vai me falando o que é que você está sentindo agora. Pensa de novo na cena e me fala. Tá mais longe ainda. Vê se surge algum incômodo. O peito, ele não dói, mas é como se eu faltasse ar ainda. Eu tenho alguma coisa ainda. Eu já fiz essas cenas e é sempre vai pro peito, garganta. Certo, vamos lá. Ainda tem. Bater no pão do karatê. Mesmo que eu sinta essa falta de ar. Mesmo que eu sinta essa falta de ar. Ao lembrar dessa cena. Desta cena. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa falta de ar. Mesmo que eu sinta essa falta de ar. Eu me perdoo. Eu me perdoo. E me aceito profundo e completamente. E me aceito profundo e completamente. Ainda tem alguma coisa nessa cena. Ainda tem alguma coisa nessa cena. Eu lembro e sinto uma falta de ar. Eu lembro e sinto uma falta de ar. Eu lembro que eu estava desesperada. Eu lembro que eu estava desesperada. Chorando pela minha mãe. Minha mãe. Me sentindo abandonada. Me sentindo abandonada. Rejeitada. Rejeitada. Sem entender o porquê daquilo. Sem entender o porquê daquilo. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que tem algo de errado comigo? Será que tem algo de errado comigo? Será que eu não mereço ser amada pela minha mãe? Será que eu não mereço ser amada pela minha mãe? Será que ela não me ama? Me ama? Essa cena ainda me incomoda. Essa cena ainda me incomoda. Tá dando vontade de chorar de novo. É. O que é que tá dando vontade de chorar? Você consegue perceber o que é? Essa sensação, você falou, será que ela ainda não me ama? E me atingiu isso. Okay. Será que a minha mãe não me ama? Será que a minha mãe não me ama? Será que ela não me ama? Será que ela não me ama? Eu era uma criança com 5 anos. Eu era uma criança de 5 anos. Interpretando que a minha mãe não me ama. Interpretando que a minha mãe não me ama. Ela foi embora. Ela foi embora. Ela não me ama. Me ama. Tem algo de errado comigo. Tem algo de errado comigo. A minha mãe não me ama. Minha mãe não me ama. Tem algo de errado comigo. Tem algo de errado comigo. Eu tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos. A minha mãe não me ama. A minha mãe não me ama. Foi assim que eu senti naquele momento. Foi assim que eu senti naquele momento. Por isso que eu fiquei tão desesperada. Por isso que eu fiquei tão desesperada. Parecia que tinha algo de errado comigo. Tem algo de errado comigo. Me fala o que é que tá surgindo pra você, o que é que você tá sentindo e pensando. Tá dando vontade de novo de chorar. A cena em si, ela não me vem, André, mas esse sentimento de abandono e de... Eu nunca tinha feito assim, pensando isso. Falando, né, a minha mãe não me ama. Atingiu, acho que em cheio. Acho que é algo por aí mesmo. Então Certo. é aquele sentimento de abandono, não sei. E uma tristeza. Ok. Então, vamos bater nos pontinhos, eu vou explicando algumas coisas, tá? Enquanto a gente tá fazendo aqui a rodada, para ajudar a dissolver isso aí que a gente tá entrando em contato, tá? Então, qual é a forma mais eficiente de dissolver esse sentimento de abandono e rejeição? Pegar outras cenas como essa e limpar 100%.
Hoje, a gente fez 2 cenas. E a gente conseguiu, provavelmente, limpar bem. Não sei se 100%, mas talvez tenha chegado bem perto disso. A gente pode reinvestigar depois, você pode investigar também amanhã, para ter certeza. Mas como eu estou falando sobre isso, a minha mãe não me ama, e está surgindo alguma emoção, eu estou falando sobre isso de forma genérica. Mas se está surgindo esse sentimento, é porque tem outras cenas que estão ancoradas ainda com essa sensação, com esse tipo de crença e pensamento e sentimento, tá? Ai, desculpa, André, cachorro. Não, tudo bem. E aí você vai, a sua tarefa depois é pegar essas cenas, listar uma por uma e fazer mais EFT, tá bom? Tá. É a sua tarefa para você se libertar desse sentimento de rejeição. E quanto mais situações de rejeição você limpar, mais você vai se sentir merecedora, vai acabando, vai dissipando essa crença de não merecimento. Do que você não merece, seja lá o que for, né, de coisas boas. Vamos lá. Como é que você está se sentindo agora? Eu tô aliviada. Uhum. E as 2 cenas, elas não estão tão... Não tá. A do meu pai sumiu, assim, não tá indiferente para mim. A da minha mãe talvez seja provavelmente porque não seja só essa cena, né? Mas é como você disse, outras situações que devem estar enraizadas aí, que eu não trabalhei direito ainda. Isso. Você pode começar a fazer EFT pensando especificamente nessa cena, que ainda incomoda um pouco, porque é como se ela drenasse a energia de outras cenas de abandono, e ela vai ajudando, só que às vezes é um pouco mais demorado quando é assim. Agora, se você lembrar de alguma cena específica diferente, que já tem a carga emocional mais fácil de você acessar, aí você já vai direto naquela cena e trabalha ela, e limpa. E sempre depois volta nessa outra do muro que você ficou desesperada para investigar se ela causa alguma sensação ruim ainda. Vai chegar num ponto que vai ser impossível você sentir alguma coisa ao lembrar daquela cena, igual essa do seu pai, né, que você conseguiu liberar o sentimento, tá? Tá. Mas é isso. Então vamos parar um pouquinho assim, só me fala, volta de novo lá na cena do muro e vê o que é que surge para você, só relata para mim o que é que surge. Então, minha mãe, ela saiu de casa cedo, me deixou sozinha. Eu escutei, na verdade, ela saindo. E aí eu corri, mas ela já tinha saído. E aí eu segurei o muro. Literalmente, me apoiei no muro. E aí, eu pequenininha, eu vejo o muro daquele grande, né? Alto. E eu pequenininha, assim, e chorando muito, desesperada. A cena não... Embora ela seja forte, né? Uma coisa forte para uma criança, ela não... Eu acho que é o que você falou, André, deve ter outras coisas. Aquilo que você falou, minha mãe não me ama, da rodada, aquilo tá na minha cabeça. Então você vai agora, necessariamente... a gente já está chegando no finalzinho aqui da sessão, então a sua tarefa é listar eventos, situações onde eu senti que a minha mãe não me ama, onde eu me senti abandonada, onde eu me senti rejeitada pela minha mãe. Porque às vezes não é que a mãe falou assim, olha, eu não amo você, é a situação que levou a gente a interpretar isso de forma inconsciente. E se a minha mãe não me ama, qual é a interpretação que a criança faz? Tem algo de errado comigo. Eu fiz alguma coisa errada. Eu não mereço ser amada. E se tem algo de errado comigo, se eu fiz alguma coisa errada, eu não mereço bons relacionamentos, ou eu não mereço ter uma vida próspera, ou eu não mereço ter saúde física. Então, uma situação, uma interpretação vai dando origem a outra crença, e outra crença, e outra crença, e a pessoa vai entrando nesse círculo vicioso. Então, quanto mais você limpar isso, mais a sua autoestima vai se elevar, e você vai tender a criar uma vida cada vez mais feliz, né, mais harmoniosa, em todos os sentidos. Deixa eu só, antes de colher aqui alguma pergunta sua, alguma coisa que você queira falar, deixa eu só convidar as pessoas que estão aqui nessa aula, nessa sessão, para participar da jornada da prosperidade, que vai acontecer, agora eu esqueci a data, aí se alguém da equipe puder me falar, mas enfim, tem aqui um link aqui embaixo, um formulário para você se cadastrar e participar da jornada da prosperidade, que é um evento online gratuito que eu faço, ensinando como a técnica da EFT pode ajudar você a sair do ciclo da autossabotagem financeira e entrar no fluxo da abundância.
identificando crenças, limpando as emoções, e essa jornada ela é gratuita. São 3 vídeos onde eu vou ensinar mais sobre a técnica da EFT e como ela pode ajudar você na questão da prosperidade. E essa jornada ela antecede a abertura da próxima turma do programa Mente Próspera, né? O programa Mente Próspera não é gratuito, mas a jornada da prosperidade é gratuita, e você vai aprender lá um monte de conteúdo e também formas de como a EFT pode te ajudar nessa questão da prosperidade. Então tá aqui embaixo, né, o formuláriozinho, se cadastra para você participar. Eu faço essa jornada 1 ou 2 vezes por ano, eu não sei exatamente aqui a data que vai ser, mas se cadastra que você vai ver. E assim que você se cadastrar, você já vai começar também a receber conteúdos que vão te ajudar a expandir a sua mente e a criar mais prosperidade para a sua vida. E paralelamente a isso, o que eu recomendo é que você faça esse trabalho aqui que a gente fez de listar situações da sua vida que trazem sentimentos de rejeição, de abandono, mágoas, enfim, emoções negativas de uma forma geral, e vai limpando isso no seu dia a dia. Se você fizer isso todos os dias, pegar uma situação e limpar, daqui a 30 dias você vai estar com a cabeça, com a sua mente e o seu corpo muito diferente do que é hoje. Daqui a 90 dias sua vida vai estar muito melhor. Cada vez que você se liberta desse peso emocional, você consegue criar uma vida mais harmoniosa, mais próspera, e até a sua saúde física vai também melhorando, porque a gente sabe que as emoções, elas mexem com o pH do nosso sangue, com a química do cérebro, as emoções geram tensão nos músculos, nos órgãos, enfim. Quanto mais livre de emoções negativas, melhor o seu sistema imunológico e a sua saúde também acaba melhorando com isso, né? Esse é um relato que eu escuto de vários alunos que participam também do Mente Próspera e outros cursos também, onde eles falam isso, né? Que não trabalharam a questão da saúde física, mas ela acabou melhorando como consequência da melhora emocional. Bom, então é isso, Luciana. Obrigado. Você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida para a gente esclarecer agora? Eu queria primeiro de tudo agradecer, André, porque foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, a EFT, e eu já vejo assim, é visível a mudança. Os meus amigos já comentaram também. Eu me tornei uma pessoa mais feliz. Não reclamo tanto. Eu sei que isso tudo tem a ver com a EFT, com a prática. Então, eu só tenho a agradecer. E eu vou continuar fazendo os exercícios. E eu vou melhorar cada vez mais. Porque eu quero ser uma pessoa próspera em todos os sentidos. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada mesmo, André. Que bom. Obrigado a você por ter se voluntariado, né? Tenho certeza que a sua história vai ajudar outras pessoas aqui a identificar e se libertar desses sentimentos, que a gente não sabe, né? A maioria das pessoas não tem consciência do quanto isso prejudica a nossa vida. A gente pensa que passou, tá na infância, não atrapalha, mas tem toda uma repercussão. Enquanto a gente não identifica e libera, não adianta só identificar também, identificar é o primeiro passo, mas precisa liberar. E a técnica da EFT é realmente uma das mais simples e mais eficazes e mais rápidas para você promover essa liberação emocional e voltar a sentir paz interior, e voltar a ser quem você é. A sua essência, o que você é na sua essência, é paz e alegria. E o que impede você de sentir essa paz, essa alegria natural, essa gratidão pela vida, são essas camadas de emoções e crenças que você vai acumulando durante a sua vida. Limpa isso dia após dia e você vai voltar naturalmente a ser uma pessoa em paz, uma pessoa com mais saúde, uma pessoa próspera, naturalmente próspera. E convidar mais uma vez aqui para a Jornada da Prosperidade. Está aqui embaixo o link, né? Então, um formuláriozinho para você colocar o seu e-mail e você receber o conteúdo da jornada para aprender mais sobre como a técnica da EFT pode te ajudar, como é que o ciclo da autossabotagem acontece, como é que o seu cérebro funciona, como a técnica da EFT consegue modificar o funcionamento do seu cérebro para que você possa criar mais prosperidade na sua vida. Então é isso. Muito obrigado e espero ver vocês aí no próximo encontro ao vivo. Um grande abraço.